Era 7h30 da manhã, eu estava indo numa via e à minha frente tinha um motoqueiro. Numa bifurcação, um carro a uma distância de mais ou menos 15 metros desse motoqueiro entra na via. Esse motoqueiro se assusta e começa a esmurrar a lateral do carro. Depois ele passou à frente, reduziu a moto, impedindo que o outro andasse na velocidade que ele estava, e os dois estavam trocando xingamentos. Eu pensei, 7h30 da manhã. Para onde estão indo essas pessoas? Elas estão pegando trabalho. Onde será que elas trabalham? Qual é a função que elas exercem? Imagina que você está diante de um cirurgião, um operador de guindaste, um controlador de voo, um enfermeiro, um professor, seja lá qual profissão ele poderia estar indo para casa, encontrar a família, encontrar os filhos e a esposa. Quais as emoções que estão ali? Quais são os gatilhos que disparam esse comportamento? Percebe? 7h30 da manhã é o horário que, teoricamente, éramos para nós acordarmos descansados para viver o dia. Se elas tivessem trabalhado a noite inteira, talvez fosse mais razoável entender isso. Mas eu penso que não. Eu penso que elas estão começando o dia. E elas estão começando o dia como a maioria tem começado, cansado, com vontade de deitar o dia inteiro. Por quê? Muitas pessoas acordam assim. Existem vários motivos para isso. Vários motivos. Mas no vídeo de hoje eu quero refletir com você a importância de nós repensarmos o estilo de vida que nós estamos levando. De nós entendermos um pouco que a gente não consegue saber o que se passa na cabeça do outro. Existem momentos que são muito perigosos, muito melindrosos. Imagine se um desses estivessem armados. Qual seria o desdobramento disso? Nesse caso, pouco à frente eles se dispersaram e tudo voltou ao normal. Mas o normal foi para mim, que estava atrás, que não me permiti se envolver nessa emoção. Mas os dois, eles foram para os seus destinos transbordando cortisol, transbordando estresse. E o pior é que esses hormônios e esses neurotransmissores, eles não são do tipo que aconteceu aqui e logo ele se dissipa. Não, nosso corpo, ele demora um tempo para eliminar esses hormônios do estresse. Imagine se todos os dias essas pessoas estão expostas a esse tipo de comportamento, como não estão intoxicados. E talvez
você esteja vivendo uma condição dessa, de estresse agudo, todos os dias, e você já acostumou de forma tão natural que você fala assim, eu sou estressado mesmo, mas eu não tenho paciência. Já tentei. Você foi treinado a viver dessa forma. Mas não significa que você tem que se manter nessa linha. E aí, eu trouxe para nossa reflexão alguns pontos que nós temos valorizado pouco, mas que interferem de forma muito impactante para que nós tenhamos esse tipo de comportamento, que é, o primeiro deles, é a falta de um sono adequado, de qualidade e de tempo. Eu ouço com muita frequência as pessoas falarem assim, mas não tem jeito, eu só durmo 4 horas. Não, eu funciono do mesmo jeito, se eu dormir, se eu não dormir, uma noite para mim não faz diferença. Olha, para maior parte dos humanos faz diferença. Você pode não perceber, mas a diferença ela existe. É como se uma pessoa que está sempre exposta a um barulho muito alto, ela se acostuma, porque o nosso cérebro, ele é plástico, ele se molda com o ambiente que nós vivemos, ele se molda com o estilo de vida que nós escolhemos. E você passa a não se dar conta mais, a não ser informado que aquilo ali está em excesso. E a falta de sono adequado, ela impacta demais a nossa vida e a nossa saúde física e mental. A falta de sono está ligado ao Alzheimer, a falta de sono está ligada ao mau humor, ao estresse, à depressão, a uma série de doenças. A outra questão é o uso da bebida alcoólica. E você vai rebatendo isso, para relaxar. Talvez no primeiro momento a bebida alcoólica até possa te dar essa falsa impressão. Ocorre que vai ser preciso sempre mais para ter aquele mesmo efeito. Lembra? A primeira vez que você tomou um copo de cerveja ou da bebida que você bebe, com uma pequena dose você já sentiu alteração. Depois de um certo tempo, aquela quantidade já não era mais suficiente, você dobra. É assim. Um outro ponto interessante e importante nesse processo é a qualidade da nossa alimentação. Alimentações ricas em açúcar e gorduras e carboidratos, de forma desmedida, elas são inflamatórias. Nosso corpo adoece, a nossa mente adoece, a nossa mente adoece, o nosso corpo adoece. Somos únicos, conectados e interligados. A falta de lazer. Muitas pessoas tiram o tempo livre, o ócio, aquele momento para descansar, e sempre colocam coisas no lugar, de forma desmedida. Um outro ponto importante é a falta de engajamento na vida. A falta de você se sentir importante no seu trabalho, na sua família. De você se sentir realizado com as coisas que você está fazendo, por que você está fazendo, qual é a importância de cada coisa na sua vida. Isso faz com que a gente perca a nossa vontade de viver, a nossa energia vital, positiva. O que acontece lá com aquele motoqueiro? O que acontece com aquele motorista? É que muitas vezes existe um termo nas neurociências que chama
de sequestro emocional. O sequestro emocional, ele acontece quando o nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pela nossa decisão, pelas nossas tomadas de decisões de forma mais racional, aquelas que a gente toma, que definem a nossa vida de forma positiva e mais permanente, ela é sequestrada. E o que fica operando, o que está no comando? São as nossas emoções. E normalmente nós somos, nesse caso, movidos pela raiva, pelo ódio, pelo nosso lado animal. E isso faz com que a gente se arrependa na maioria das vezes. Quem está no controle são as emoções negativas, aquelas que fazem coisas que podem mudar a nossa vida de forma irreversível e das quais a gente sempre se arrepende. São nesses momentos que as pessoas batem, xingam, matam, destroem as relações que lhes são importantes. Destrói família, destrói carreira, porque elas estão sequestradas. Emocionalmente, elas estão fazendo de forma impulsiva e irracional. Elas acabam entrando num círculo vicioso de fracasso, de rejeição e de abandono. Isso é muito importante. E aí, a essa altura do vídeo, você talvez esteja perguntando, mas e aí? Eu me encontro nesse lugar, eu me encontro nesse círculo vicioso, faço tudo errado, peço desculpa, depois eu erro de novo. Como eu faço? Primeira coisa, eu vou te falar 3 coisas importantes. A primeira delas, assuma a consciência desse lugar que você está. E pense o seguinte, se você soubesse fazer, você já teria feito, porque você não está feliz aí. Não é isso que você quer, você gostaria de ser de outro jeito, você gostaria de fazer de outro jeito. Então tome consciência daquilo que você precisa mudar na sua vida. Segundo, se você não der conta, e não deu conta até agora, de fazer isso sozinho, peça ajuda. Muitas pessoas ficam batendo cabeça só porque não pedem ajuda. E não pedem ajuda por uma arrogância. E não é uma arrogância por eu escolher ser arrogante, mas é porque eu fui treinado a vida inteira a ser autossuficiente, a ser capaz de resolver tudo para mim. E eu não posso pedir ajuda porque isso faria de mim um fraco. Esse é o pensamento que tem repetidas vezes na mente dessa pessoa. E aí, o terceiro ponto, que é como andar de bicicleta, você começa a pedalar e um pé vai em cima, o outro vai embaixo, em cima, embaixo, e você vai num ritmo que você escolhe. As nossas vitórias, elas alimentam os nossos movimentos. Então, quando você começa a subir um degrau, a conseguir uma vitória por dia, você se sente mais capaz, você se sente mais motivado, você se sente mais feliz. Então, nesta semana, eu gostaria de pedir que vocês refletissem sobre como estão o seu controle emocional. Você está sendo emocionalmente controlado de forma negativa e impulsiva,
ou você se controla, você percebe, você toma consciência daquilo que você precisa fazer. O autoconhecimento, ele é um caminho. A respiração, aprender a usar a respiração como um grande aliado no controle do estresse e da ansiedade, é fundamental para que a gente encontre essa tranquilidade, esse lugar confortável e gostoso que nós temos direitos nessa vida. Pense nisso. Até.